Ok, pessoal, graça e paz mais uma vez. Seja bem-vindo aqui no nosso módulo de CTB. Eu espero que você tenha assistido aí a aula da semana passada. E se você assistiu a aula da semana passada, eu tenho certeza que você avaliou um pouco a sua estatura espiritual. E eu espero que você tenha exercitado essa semana, que você tenha buscado praticar alguns exercícios espirituais, algumas disciplinas espirituais para você crescer mais em Cristo Jesus. Nosso crescimento espiritual também tem a ver com salvação, por isso que a gente está falando sobre isso aqui. E aqui a gente está mais uma vez, nessa sexta-feira, estamos quase chegando à nossa reta final, ainda temos mais 3 aulas, mais 2 aulas que vão se seguir, e logo vamos encerrar, mas eu quero agradecer a Deus pelo privilégio e a graça de poder estar aqui junto com vocês, lembrando que a minha vontade era estar presencialmente na sala de aula, mas sou grato porque a gente acaba aprendendo também a lidar com essas coisas, né? De pandemia que leva a gente a usar aula. Nunca fiz aula online, nunca usei PowerPoint para gravar aulas. E aqui eu estou aprendendo, isso com certeza vai servir para minha maturidade. E eu agradeço a Deus por também estar junto com você, porque ensinando eu também aprendo, né? Cada aula que a gente ministra aqui é uma aula preparada, é uma aula pesquisada, né? Eu estudo, me preparo antes, isso tem me ajudado muito também, eu louvo a Deus por tudo que tem acontecido aqui. Eu quero só lembrar vocês, né, sobre o que a gente já conversou aqui no CTB, módulo avançado, sobre teologia básica da salvação. A gente começou falando sobre a obra da salvação, então você tem como rever a aula, você tem como ver novamente a aula, então ver pela primeira vez, se você não viu ainda, volta lá no canal, vê lá a primeira aula, né, de teologia básica da salvação, você vai ver. Então a gente falou sobre a obra da salvação, a gente falou sobre o meio da salvação, falamos sobre o desenvolver da salvação, e hoje a gente vai começar esse ponto aí, que é o ponto D, falando sobre os resultados da salvação. Então, o que é que a salvação traz para nós, né? O que é que a salvação resulta para nós? Qual é a consequência dessa graça nas nossas vidas, né? Então, eu queria falar sobre isso hoje, né? Nas próximas sextas-feiras. Eu queria que você pudesse sentar comigo, ouvir de forma atenta, se possível estando com a Bíblia na mão, conferindo, com alguma caneta, um papel, anotando as coisas que Deus está falando para você, tá bem? Então vamos lá, os resultados da salvação. Então, a gente começa falando sobre esse ponto, né, que é o ponto D, falando sobre o resultado da salvação. E eu trago aqui que, de fato, são vários os resultados da salvação, são muitos, né? E, obviamente, não dá para a gente abortar todos aqui, né? Não dá para a gente detalhar todos aqui. A gente já vimos muitas coisas, né? Por exemplo, a gente pode falar sobre perdão, a gente pode falar sobre a liberdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Adoção, santificação, segurança, né? Porém, por questão de tempo, a gente vai estudar 3 resultados, né? Que ao mesmo tempo também equivale à nossa salvação, né? Então, o primeiro seria a regeneração, que a gente vai abordar hoje sobre isso, vai falar sobre hoje, sobre isso. Regeneração, que é ser uma nova criatura. O segundo resultado seria a justificação. Eu acho que essa doutrina também é importante para a gente analisar aqui nessa disciplina, que é ser declarado justo diante de Deus. E eu vou passar de uma forma bem sucinta falando sobre a adoção, que também é o resultado da salvação, que é o supremo privilégio de a gente poder ser aceitos, né, na família de Deus, que não é só o nosso Deus, é o nosso Pai, né? Recentemente eu ouvi uma devocional de um pastor muito querido, que ele falou o seguinte, ele disse, olha, eu me descobri ateu, né? E ele falou, se descobriu ateu porque ele não acredita mais em Deus, né? Ele acredita no Pai, né? A Bíblia ela vai trazer a ideia de um Deus, mas se torna o nosso Pai. Porque quando a gente fala hoje sobre Deus, as pessoas vão perguntar, que Deus? São tantos deuses, mas quando a gente fala o nosso Pai Celestial, aí sim a gente vai ter uma referência, a Bíblia, referência desse Deus Criador, né, que nos perdeu por um tempo, lá em Gênesis, mas que
nos resgatou em Cristo Jesus e nos adotou novamente como filhos, e não só criatura, mas também filhos deles, né? Então vamos falar um pouco sobre esses três assuntos aí, começando sobre regeneração. Gente, e para a gente falar sobre regeneração, eu preciso só lembrar para você de algo muito importante, que é Gênesis capítulo 3. O que é que acontece em Gênesis capítulo 3? Capítulo 1, né, a criação. Capítulo 2 também fala sobre a criação, mas detalha mais também a criação do homem, né, e a criação também da mulher, e todo aquele relacionamento de Deus com homem e mulher. E no capítulo 3, a gente vai ver que chega a queda. E Deus tinha deixado muito claro para Adão e Eva que a partir do momento que eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Então essa palavra morrer é importante. Porque quando Eva comete aquele pecado juntamente com Adão, de fato, Adão e Eva passaram a um processo de mortandade. Eles morreram. Não morreram instantaneamente no sentido físico, mas eles passaram a morrer. Passaram a morrer fisicamente, eles passaram a morrer emocionalmente, mas existe um outro aspecto da morte de Adão e Eva que aconteceu ali que foi instantâneo, isso sim, que foi a morte espiritual, né? O espírito deles, que se relacionava com Deus, e quando eu falo espírito, não seria o Espírito Santo. Deus criou o homem, né? A alma, corpo e espírito. E Deus conversa com o homem, se relaciona com o homem através desse espírito humano. Então o espírito do homem que se relaciona com Deus morreu completamente com o pecado. Todo homem que nasce, que é descendente de Adão e Eva, e toda mulher, ele já nasce com seu espírito morto. Porque nós já nascemos pecadores, já nascemos herdando o pecado dos nossos antepassados, de Adão e Eva. Então, se o nosso espírito está morto, é necessário haver uma nova vivificação, ou uma nova regeneração, para que esse espírito possa viver novamente, e assim o homem seja capaz de se relacionar com o Pai, com Deus. Então, quando a gente for falar aqui sobre regeneração, a gente está falando especificamente para isso, em relação a isso, ao espírito do homem que está morto. E o espírito do homem que está morto para Deus, ele leva o homem à escravidão do pecado, ele leva o homem a caminhar e a viver distante de Deus, de uma forma completamente isolada de Deus e destrutiva para si mesmo e para a criação e tudo que Deus fez, né? Então, por isso que a gente vê tantas atrocidades hoje, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, porque o homem sem Deus, ele é capaz de fazer as piores coisas possível. Então, eu quero resgatar para vocês essa ideia de que lá em Gênesis capítulo 3, o homem morreu também espiritualmente, e a promessa de Deus em Gênesis 3,15, do Messias que viria, era a promessa dessa restauração do espírito, dessa regeneração do espírito, essa vivificação novamente do espírito do homem, para que esse homem possa novamente se relacionar aí com Deus. Então eu tenho aqui, né, a regeneração, ela tornou-se possível através da morte substitutiva de Cristo na cruz, somente por conta disso. Porém, mais uma vez, a regeneração se torna um ato de graça, porque não parte de nós, é algo externo que vem para nós e para dentro de nós. Então só tornou-se possível por causa dessa obra redentora de Cristo, por causa dessa obra redentora de Deus que se inicia desde a queda do homem lá no Éden e vem até a pessoa de Cristo e até a cruz. No momento em que nós confiamos, então, pela fé, na morte, né, na sua morte, na morte de cruz em nosso favor, o Espírito Santo de Deus ele vai agir. O Espírito Santo de Deus vai interagir com a nossa vida, vivificando o espírito morto do pecador com a vida eterna divina. E assim, então, dá-se o novo nascimento. Então, esse novo nascimento, ele se dá, e é muito difícil a gente compreender qual é o momento exato que esse espírito, ele
toma fôlego novamente. Esse espírito que estava morto no pecado, ele vive novamente para Deus. Que momento? A gente não sabe dizer que momento é, mas existe um momento exato que o Espírito Santo invade a gente, e esse Espírito Santo ele pega aquele equipamento que os médicos usam, né, que dá choque. Então ele dá uma batida ali elétrica no nosso espírito novamente regenera, revivifica, e a gente passa então a se relacionar com o Espírito de Deus. Então a gente tem aí dois versículos importantes em relação a isso. O versículo de Efésios é um versículo muito claro que fala que todos nós, né, estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e em seus pecados. Olha, Paulo está sendo bem enfático em relação a isso. Nós estávamos mortos. E, gente, morto não faz nada. Morto para voltar à vida, ele depende de alguém de fora, alguém vivo que dê vida a ele. E o outro texto, que é um texto muito importante também para o processo de entendimento da regeneração, que também significa o novo nascimento, é João, capítulo 3, que é o diálogo de Jesus com o fariseu chamado Nicodemos, né? E o Nicodemos procura Jesus, né, para conversar sobre algumas coisas do reino de Deus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo importante. Se hoje nós percebemos o sinal de Deus, se hoje nós fazemos parte do reino de Deus, se hoje nós somos capazes de ajudar a Deus nessa parceria de expandir o reino de Deus, é porque nós nascemos, né, novamente. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. É claro que não, Nicodemos. Ô, Nicodemos, você é tão inteligente, você é um teólogo, você é um fariseu, e você não consegue compreender o que eu estou falando? Jesus então respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e se não nascer do Espírito. Mas, Genilson, o que é que significa nascer da água, né? Nascer do Espírito, eu sei que a gente tem que nascer do Espírito, porque a nova conversão e a nova regeneração, a regeneração é uma ação do Espírito Santo. Mas o que é que significa nascer da água, né? A palavra nascer da água é uma referência, e a gente pode ver em vários versículos, eu não vou ver aqui por conta do tempo, mas é uma referência em relação à palavra de Deus, né? Então, todos que nascem novamente, eles nascem mediante ao ministrar da palavra de Deus, e essa palavra de Deus é usada pelo Espírito Santo para que ele possa lavar a nossa alma, lavar o nosso espírito, e assim nosso espírito reviver novamente. Então, isso aqui é uma alusão à palavra de Deus. Então, ninguém pode nascer novamente se não for por meio da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito. Se não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então, gente, se você nasceu apenas uma vez, você está em apuros. Você tem um problema. Porque quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce uma vez, nasceu só da carne, ou seja, nasceu só da mãe, né? E essa pessoa que nasceu só da mãe, ela não experimentou um novo nascimento. Então, quem nasce uma vez acaba morrendo fisicamente, acaba morrendo espiritualmente, a condenação eterna. Mas quem nasce da carne, ou seja, da mãe, e quem nasce depois do Espírito, ou seja, tem um contato com a palavra de Deus, e essa palavra é usada pelo Espírito Santo para atuar essa salvação em nós, então essa pessoa que nasce duas vezes, ela vai morrer só uma vez, né, que é a morte física, se Jesus não voltar, claro. Então ela vai só morrer uma vez, depois ela vai viver, né, por toda a eternidade. Então é necessário todos que nascem, né, da carne, que nasçam mais uma vez, mas agora não só da carne, mas nascer do Espírito Santo mediante ao Evangelho de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que nos lava e que nos purifica. Se a gente fosse trazer uma definição para a regeneração, seria o seguinte: é um ato revivificador
do Espírito Santo, mediante o qual a vida e natureza divinas são transmitidas ao homem. Regeneração é um ato, não um processo. Então é muito importante a gente frisar isso aqui. A regeneração, ela não é como a santificação que a gente galga, né? É um processo. Regeneração é um ato. Acontece naquele momento específico, né, que o Espírito de Deus invade o nosso espírito, trazendo para nós o reino de Deus, trazendo para nós a natureza divina. E assim a gente passa a compreender Deus e, obviamente, a gente compreende Deus num processo, né, numa questão processual, né, gradual, porque aí entra a questão da santificação. Mas a regeneração é um ato. Acontece no momento e acontece só uma única vez, ok? Então, pensando nisso, a gente pode dizer que regeneração é uma geração, né, espiritual, uma geração espiritual. A gente pode ver alguns textos aí, como 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, Tiago 1,18. Deixa eu ler aqui, Tiago 1,18 diz o seguinte: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha aqui, né, pela decisão de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, que é a palavra de Deus, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, um ato de Deus, uma geração de Deus em nós, mediante a palavra de Deus sendo ministrada. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte. 2 Pedro 1, 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, essa participação, então, dessa nova natureza divina que não havia em nós e existe agora por meio da palavra e do Espírito Santo. Regeneração também pode ser uma revivificação, né? Efésios, como eu já li já, Efésios capítulo 2, versículo 1, quando diz que nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e nos nossos pecados. Paulo ainda vai dizer no versículo 5 e no versículo 6 o seguinte: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graças vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a revivificação, né, provocada por Deus em Cristo Jesus. E regeneração também pode ser uma nova, uma criação. E aqui eu destaco aqui o texto de 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, uma nova criatura, uma nova natureza, uma nova forma de pensar, uma nova forma de a gente encarar Deus, encarar o próximo, encarar nós mesmos. Então, existe essa criação espiritual mediante a nossa conversão em Cristo Jesus, né, que pode ser geração, revivificação ou criação, né? E é a questão da regeneração nas nossas vidas, ok? Vamos pensar então sobre a necessidade da regeneração, né? Será que é necessário de fato a gente regenerar? Qual seria essa necessidade? Eu trouxe aqui uma imagem aqui, né, de uma terra seca, né, e para que se tenha vida, algo possa brotar. Existe a necessidade aqui de uma vida sendo brotada nessa região aqui árida, sem vida. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Isso aí é a primeiro propósito de Deus para o homem, é que o homem possa glorificar a Deus e gozá-lo dele para sempre, para toda a eternidade. E essa glorificação, ela só é possível ao espírito regenerado. Eu quero só lembrar você que eu estou falando aqui espírito na letra minúscula, porque eu não estou me referindo ao Espírito Santo de Deus, estou me referindo ao espírito humano, espírito do homem.
O espírito do homem só é capaz de cumprir com o propósito dele para com Deus se esse espírito tiver regenerado pelo Espírito Santo. Aí sim, esse homem ele vai poder, por meio do seu espírito e tudo que há nele agora, glorificar a Deus e gozá-lo dele para a eternidade, né? É justamente por esta ausência de vida espiritual no homem, Efésios 2:1, estávamos mortos, nossos próprios delitos e pecados, e a sua incapacidade de mudar de vida, que Deus gera no homem novamente o Espírito para todos aqueles que creem em seu Filho, né? Então, é um ato completamente gracioso da parte de Deus. Nós não éramos capazes de nada. Nós não éramos capazes de compreender Deus, nós não éramos capazes de chegar 1 milímetro mais próximo de Deus, porque nós estávamos mortos. E Deus, sabendo disso, Deus ele providencia, então, a redenção em Cristo Jesus, né? Para que nós, por meio da fé no seu Filho, pudéssemos crer e nascer novamente, pudéssemos nascer e se tornar filhos de Deus. Então, tudo isso é de Deus. Então, a necessidade da regeneração é exatamente essa. Se nós temos uma finalidade, e é o nosso propósito e finalidade como humanos é de glorificar a Deus, honrar a Deus e ter prazer nele para toda a eternidade, então isso só é possível por meio da regeneração. Então nós precisamos ser regenerados para que o nosso propósito de vida seja alcançado, que é de glorificar a Deus. Amém? Os elementos, então, da regeneração. Quais são os elementos envolvidos que levam um homem, um ser humano pecador, passar por esse ato de regeneração? Então, eu trago aqui alguns elementos. O primeiro é o autor do novo nascimento. Quem é o autor do novo nascimento? Deus. Eu acabei de falar recentemente. É Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. É Deus que decide resolver, né, a besteira que Adão e Eva fez lá no Éden. É Deus que resolve enviar seu próprio filho. É Deus que resolve encarar cruz. É Deus que resolve pagar o preço. Então é Deus que promove todo esse processo aí de salvação que também culmina na regeneração. Então o autor principal do novo nascimento é Deus, né? João capítulo 1, versículo 12, né? Todos aqueles, portanto, que creu e recebeu Jesus, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não aqueles que nasceram da carne, mas todos aqueles que nasceram do Espírito. Então o autor seria Deus. Quem é um agente do novo nascimento? Quem é aquele que está aqui envolvido através do seu sopro para que a palavra de Deus alcance nosso coração? O Espírito Santo. O Espírito Santo tem essa missão, ele tem essa tarefa. Agora, né, na igreja de Jesus, nessa dispensação, de estar movendo, né, a palavra de Deus, movendo as coisas de Deus para que o homem possa cair em si e perceber que é pecador e quão distante está de Deus. E quando esse homem se arrepende e olha para Deus e se volta para Deus, entendendo que sem Deus ele não é nada, então ele já está vivendo então, um novo nascimento que é provocado por esse agente especial chamado o Espírito Santo de Deus. Que o instrumento do novo nascimento, então, a palavra de Deus. A gente já leu esse texto de 1 Pedro. Então, Deus ele vai usar a palavra de Deus. Por isso que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. É por isso que a gente precisa estar valorizando a palavra de Deus e falando a palavra de Deus o tempo todo, né, para que as pessoas possam ser alcançadas por essas palavras e essas pessoas possam ser capturadas pelo esse agente da salvação, do novo nascimento, que é o Espírito Santo. O meio para o novo nascimento é a fé, obviamente, né? Existe a palavra de Deus, existe o novo nascimento e no meio disso existe a fé. A fé é o meio, a fé é a ferramenta pelo qual o homem vai ser
conduzido por meio dessa ministração do Evangelho para que ele possa experimentar, então, esse nascer novamente, esse reviver, esse tornar-se vivo novamente espiritualmente, né? Então, a fé salvadora, a fé salvífica, somente em Cristo Jesus pode nos levar, né, a esse novo nascimento. E aí, a base, então, do novo nascimento é o sangue de Cristo, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1,18, a gente leu esse texto, já trabalhou esse texto acho que na segunda aula, quando ele falou sobre redenção, e fala o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então a base é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que aplaca a ira de Deus. É o sangue de Jesus que faz com que nós sejamos propícios para Deus, para que Deus envie o seu Espírito, para que esse Espírito atue no nosso espírito, trazendo vida novamente, e assim nós possamos participar, né, das promessas celestiais, que não é só futura, mas também presente aqui e agora, né? Então, a base da regeneração aí é o sangue de Cristo, ok? Outro ponto aí são os resultados, então, da regeneração, né? Quais são os resultados do novo nascimento? Você poderia dizer aí, para você, o que foi bom para você ter nascido novamente? O que resultou? Então a gente poderia citar várias coisas aqui, né? Eu queria destacar algumas verdades aqui e trabalhar alguns textos, né? Em Romanos, capítulo 7, versículo 18, Paulo ele revela que descobrira que o novo homem ele não tem poder em si mesmo para vencer o pecado e viver para Deus, né? O novo homem ele tem o desejo de fazê-lo, mas ele é incapaz de cumprir o que ele deseja fazer. É muito interessante esse texto de Romanos, e esse texto de Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo está ali se referindo a ele mesmo, né? E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre três leis que atuam, né, em nós. Primeiro é a lei de Deus, né? Que ele vai falar sobre, será que a lei de Deus é boa ou é ruim? A lei de Deus ela é boa, claro. A lei de Deus é boa porque a lei é santa. A lei de Deus foi criada pelo próprio Deus. Porém, a gente só conhece pecado porque a lei disse que é pecado. A gente só sabe que é pecado roubar porque a lei disse que a gente não deve roubar. Por conta disso, nós sabemos que somos pecadores por conta da lei. Então Paulo vai dizer o seguinte, que a lei é boa sim, mas é por conta da lei que nós morremos, por conta do pecado. Porque na verdade o pecado ele pega carona na lei para nos condenar. Porque a lei diz que se a gente não cumprir com os mandamentos, nós somos condenados. Então o pecado ele se torna vigoroso em nós. Não só isso, mas o fato da lei nos proibir algumas coisas faz com que o pecado que há em nós se desperte para que nós possamos ferir aquela lei, né? E cometer aquele pecado. Por isso que Paulo tem uma crise muito grande, quando diz assim, olha, é o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu quero fazer, isso eu acabo fazendo. Mas Paulo também fala de uma terceira lei, que é a lei dessa consciência de que é necessário, né, agradar a Deus. E essa lei da consciência, na verdade, é a lei do Espírito Santo que atua em nós, que opera em nós. Eu quero ler esse texto aqui, essa parte, né, desde do versículo 7, porque eu acho muito interessante esse diálogo aqui e que Paulo faz em relação a essas leis que operam em nós, que quer fazer a gente agradar a Deus e que quer fazer a gente também desagradar a Deus, né?
Então, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, a lei, né, acaba nos despertando para a questão do pecado. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, olha, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Obviamente, se existe um grupo de pessoas que vivem num local isolado e essas pessoas não têm lei, por exemplo, nenhuma, ele vai roubar e vai matar, vai cobiçar sem nenhum tipo de pudor, nem nenhum tipo de consequência. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou, né? No dia que comeres, certamente morrerás. E o homem vai lá, pega e come, e ele acaba morrendo por conta disso. De fato, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Paulo afirma isso, foi criado por Deus. E então, o que é bom se tornou sem morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Aí Paulo diz: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Aí versículo 18, que é o texto, o versículo daqui, diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho um prazer na lei de Deus. E esse prazer, ela só é provocada por conta do Espírito Santo. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. E essa lei da mente que o apóstolo está falando aqui é a lei que diz, olha, a lei de Deus é boa e a gente precisa obedecer à lei de Deus. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E Paulo termina dizendo, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E a gente lê isso aqui, a gente fica angustiado porque a gente se identifica com Paulo, porque muitas vezes a gente quer agradar a Deus, mas a gente não consegue. Mas o fato de a gente querer agradar a Deus já é um sinal de que a lei do Espírito Santo está dentro de nós e nos motiva a isso. E essa mesma lei faz com que nós venhamos a se arrepender toda vez que a gente não consegue errar o alvo. Mas mesmo que a gente erre o alvo, mesmo que a gente não consiga, o apóstolo Paulo continua no capítulo 8, dizendo, portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, aqui Espírito agora maiúsculo, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da lei da morte. Porque aquilo que era lei, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador,
como oferta pelo pecado. Queridos, nós não precisamos cumprir mais a lei de Deus para a salvação. Nós já somos salvos, porque Deus já enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós e cumprir com toda a lei. Nós vivemos então e atuamos para agradar a Deus, mas quando não é possível, porque existe uma lei encarnada em nós, que é a lei do pecado, que muitas vezes nos faz cair, né? Essa lei, quando ela vem contra nós e nos leva a cair, o Espírito Santo ele nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo nos leva a se levantar novamente e continuar novamente e nos dar força para algum momento nós vencermos esse pecado ou qualquer outro pecado. Então, continuando aqui, Paulo revela que descobrira que o novo homem não tem poder em si mesmo para vencer o pecado e viver para Deus. Ele tem um desejo de fazê-lo, mas é incapaz de cumprir o que deseja. Aqui em Romanos 8, 4, 12, 14, Paulo ensina que o poder do novo homem está no Espírito que nele vive, de quem o crente deve depender para vencer o pecado e viver para Deus. Então, entregue-se ao Espírito Santo, e entregue a esse agente que fez a gente nascer novamente. E esse agente de Deus, ele vai nos ajudar a vencer a lei do pecado que habita em nós. A partir do momento em que nós nascemos de novo, o Espírito Santo ele vem habitar em nosso espírito. Esse capítulo Romanos 8, 9 diz o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, gente, nós estamos sob o domínio do Espírito Santo. Então, se entrega a Ele, deixa Ele agir na sua vida e na minha vida. Então, a partir do momento em que nascemos novamente, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. Isto é uma questão incondicional. No entanto, precisamos permitir que o Espírito Santo encha e controle as nossas vidas para vencermos o pecado, né? Gálatas capítulo 5, versículo 16, né? Andeis no Espírito Santo e jamais satisfarão o desejo da carne. Entregue-se ao Espírito Santo e vocês vão ver que vocês não vão ter prazer mais na carne, mas sim em agradar a Deus. Esta é uma questão de escolha pessoal, isso depende de nós. Por isso que a gente falou aqui sobre santificação. E santificação é também esse ato nosso contínuo de a gente adubar a terra, de a gente tirar os bichinhos, de a gente evitar coisas ruins para que Deus possa fazer o crescimento. E quando a gente se coloca diante do Espírito Santo, quando a gente se entrega, quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo, a gente vai perceber que a gente vai ocupar mais tempo se dedicando para as coisas de Deus do que se dedicando para as coisas do pecado. Porém, isso é uma questão de decisão minha e sua. Por isso que na vida cristã existem pessoas que conseguem agradar mais a Deus do que outras pessoas. Porque cada um de nós nos oferecemos para Deus de acordo com as nossas decisões, com o nosso querer. Então, a minha oração para você é que você de fato possa se encher cada vez mais do Espírito Santo, porque só Ele é capaz de me fazer frear na lei do pecado que opera dentro de mim. Amém? E momento de reflexão e aplicação que eu quero trazer para vocês aqui. A primeira pergunta é: qual é a data da sua regeneração, do seu novo nascimento? Muitas pessoas têm uma data, a minha foi dia 13 de junho de 1999. Foi quando eu entreguei a minha vida a Jesus, né? Porém, eu não tenho como afirmar que aquele foi o momento exato, né, que eu nasci pelo Espírito Santo, que eu nasci novamente. Mas você sabe qual foi a data que você nasceu novamente, ou pelo menos o mês ou o ano? Então, pensa nisso aí. Outra pergunta para você: que participação eu tenho no momento da regeneração? Qual é a tua atuação no momento da regeneração? A gente já viu isso. Responda aí. Vou dar um tempinho para você responder. Qual é a sua participação no momento da regeneração? Nenhuma, gente. Essa participação aí, a gente não se envolve, né? A regeneração é um ato de graça de Deus. A gente viu quais são
quem está envolvido nesse processo. Na verdade, nós somos só um agente receptor, nós só recebemos, né, de Deus, do Espírito Santo, por meio da fé, por meio do sangue de Jesus. Então tudo vem para nós, então nós somos passivos nesse processo. Então nossa participação é só de receber, é só dizer assim: eu creio, Jesus, eu creio, eu preciso nascer novamente. É só isso, né? Então não temos participação nenhuma. Outra pergunta, e a última para a gente encerrar: como eu posso esta semana mostrar a alguém que ela precisa nascer novamente, que ela precisa ser regenerada, né? Pense em alguém, ore e vá ao seu encontro, né? Essa pergunta aqui, ela também traz para nós a questão da nossa missão como cristão, que é de pregar o evangelho a toda a nação, né? A gente está no nosso mês missionário e eu quero lembrar que é a nossa missão fazer com que as pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não experimentaram o novo nascimento, elas possam compreender o que é o novo nascimento, elas possam entender que elas só serão capazes de ver o reino de Deus e de entrar no reino de Deus se elas nascerem do Espírito e da palavra de Deus, que é a água. Então eu motivo você, né, a estar pensando e falando de Jesus para que as pessoas possam, né, através desse ministrar, né, passarem por esse novo nascimento. Então nós estamos no mês missionário, mês de novembro. Lembrando para vocês, né, que nós estamos com a nossa campanha missionária, né, nosso mês missionário, que é a nossa renovação de oferta de fé. Né? Esse ano, por conta da pandemia, a gente não está entregando, né, o papelzinho, mas a gente está enviando pelo WhatsApp da igreja, né, o anunciado lá, de forma que você responde o valor que você vai se comprometer com missões para o ano de 2021. Né? A ideia é você poder superar a sua fé desse ano colocando algo a mais para que a gente possa alcançar o valor de R$ 5.500 por mês enviado para missões. Então quero te encorajar a fazer isso. Você já deve ter recebido já no seu celular, no seu WhatsApp. Então lê lá o anunciado, ora o Senhor, pergunta a Deus, né, Senhor, quanto o Senhor quer que eu invista para missões esse ano? Então responde para que a gente possa estar anotando, né, e contabilizando. Lembrando que a sua resposta ela vem diretamente para a secretaria, então só uma pessoa vai ter acesso, só o pessoal do Conselho Missionário vai ter acesso, e logo logo no final do mês a gente vai estar trazendo, divulgando, né, qual foi a nossa promessa de fé para esse ano de 2021, tá bom? Quero orar com vocês para a gente encerrar esse tempo e agradecer por esse momento especial. Senhor, muito obrigado, Deus, pela novo nascimento. Obrigado porque nós não merecíamos. Obrigado porque nós estávamos mortos. E morto não pensa, morto não age, mas o Senhor olhou para nós e o Senhor nos amou profundamente. O Senhor mandou Teu Espírito Santo para que, por meio dele, a gente pudesse viver novamente. E a gente ouviu a Tua palavra, a fé salvífica atuou em nós e a gente recebeu, Deus. Nós somos gratos. Gratos porque agora nosso Espírito, Deus, ele vive e o nosso Espírito é capaz de fazer a gente agora sentar para estudar a Tua palavra. Nosso Espírito agora é capaz de orar e falar com o Senhor, de ouvir o Senhor, de sentir o Senhor, de se relacionar com o Espírito Santo do Senhor. Deus, que o Senhor possa cada vez mais estar ministrando nossos corações. E Deus nos ajudando, Deus, a poder compartilhar e testemunhar desse ato tão sobrenatural e tão fenomenal que é o ato do novo nascimento, né? O ato da regeneração que acontece em Cristo Jesus. Obrigado por cada irmão em Cristo, que essa mensagem possa alcançar seus corações e de todos aqueles que precisam ouvir. Deus abençoe também esse mês missionário, Deus, e que nossa proposta de fé, nosso alvo de fé, nosso desafio de fé possa ser alcançado e que a Tua Igreja Batista Oásis, aqueles que fazem parte dessa igreja, possa estar comprometido para que a Tua palavra possa continuar sendo enviada por vários lugares do mundo através dos missionários que a gente tem sustentado e apoiado. Obrigado por essa aula e continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe e quero te ver, então, na próxima sexta-feira, né, na nossa aula de CTB avançado, Teologia Básica da Salvação. Mais uma vez, beijo no teu coração, né? Lembrando, né, logo logo vamos estar de volta
o nosso culto presencial. A proposta é agora para esse domingo, dia 22, a gente está retornando. Espero que não aconteça mais nada em relação à pandemia e que a gente possa estar voltando aos poucos, né, a esse tempo especial, de forma coletiva, louvando e adorando a Deus ali no nosso prédio, o prédio que Deus tem nos dado. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz em Cristo Jesus. Até semana que vem.